Ha. Então vamos falar hoje sobre as guerras que aconteceram no século XVI, XVII e XVIII. Mas vamos lembrar que nós estamos num período da história chamado Idade Moderna, que foi esse período que veio depois da Idade Média, que a Idade Média acabou o feudalismo, e aí começou a Idade Moderna. E a Idade Moderna vai pendurar até a Revolução Francesa. Bem, só para revisar a última aula, a gente viu na aula passada que durante o início da Idade Média, da Idade Moderna, marcou pelo absolutismo monárquico, pela implementação desse sistema de governo, que é o antigo regime europeu. O antigo regime europeu é esse sistema de governo em que o rei ele é soberano, ele é inquestionável e ele é a representação de Deus para o povo. E também houve, além do antigo regime europeu, houve uma secularização ali da sociedade, porque a gente viu em algumas aulas passadas que nós tivemos o renascimento artístico, que deu aquela ideia de valorização do homem, e também o mercantilismo, que foi esse movimento financeiro que trouxeram novas ideias da ciência econômica. Bem, para começar, eu coloquei essa frasezinha do Nicolau Maquiavel. Na última aula, a gente falou sobre o absolutismo monárquico e como tinha alguns pensadores, alguns filósofos que defendiam o absolutismo monárquico. E um deles era Maquiavel no livro O Príncipe, que ele escreveu. E aí, nesse livro, ele explicava algumas condutas que o rei devia ter para ele ser respeitado. Tanto que ele falou que é melhor um rei ser temido do que amado. E aí, uma das frases dele é: um príncipe não deve ter outro objetivo, nem pensamento, nem tomar como arte ou coisa alguma que não seja a guerra. Sua ordem e disciplina, porque essa é a única arte que compete a quem comanda. Então, Maquiavel, ele incentivava a guerra como uma maneira de resolver problemas. E é isso que vai pendurar na mentalidade dos reinos dessa época. Até hoje, né? Quando o pessoal tem algum problema, a gente já fica meio preocupado, porque pode ser que comece uma guerra. Então, por que eles faziam guerras? Exatamente por isso. Eles faziam guerras para tentar resolver divergências. Ah, mas não tinha como resolver com base no diálogo? Eles até tentavam. E o tentar resolver na base do diálogo eram as diplomacias. Então, eles tentavam fazer diplomacia, só que elas sempre ficavam em segundo plano. E quando geralmente eles tentavam partir para algo mais pacífico, na verdade, não excluía a possibilidade de guerra. Na verdade, só atrasava a guerra. Então, eles iam adiando a guerra através dos acordos de paz, que muitas das vezes eram apenas provisórios. Então, eles faziam guerras porque eles tinham divergências. E aí chega a... Só um minutinho. Aí chega a gente ia ver... Nossa, na Idade Média também tinham guerras, na Idade Medieval. E agora continua tendo guerras, e tem guerras até hoje. Só que qual é a diferença entre as guerras da Idade Média e da Idade Moderna? A diferença é que as guerras na Idade Média elas tinham um caráter mais de proteger o território e de expandir os limites territoriais. Enquanto as guerras modernas elas ainda têm esse objetivo de garantir territórios, só que tinha algumas motivações mais profundas, que tinham a ver com o crescimento da economia. A gente viu que agora existem os burgos, que são aquelas pequenas cidades cujo haviam as feiras, os mercados, e nos burgos existem os burgueses, que são os comerciantes. Esses burgueses, eles acabam sustentando todo o Estado, todo o Império, todo o reino. E assim agora as guerras elas têm também o caráter econômico e o caráter financeiro. Não mais apenas só para conquistar territórios. Então, o que essas guerras acabavam... Como é que essas guerras eram influenciadas? Muitas vezes as guerras eram feitas devido à necessidade de querer ter um controle de uma nova rota comercial, como vai ser o caso da Guerra dos 30 Anos, que a gente vai comentar, e para aumentar os tesouros reais, ou seja, para ter um aumento, digamos, no PIB real. Além dessas questões territoriais, para aumentar o território ou para proteger seu território, e para aumentar as rotas comerciais e o tesouro real, nós também temos as questões religiosas. A gente lembra que já teve a Reforma Protestante,
E agora a cristandade na Europa não é mais uniforme, não é mais constante, porque nós temos, além dos católicos, nós temos também os protestantes. E dentro dos protestantes nós temos várias manifestações da fé protestante cristã. E a maioria dessas guerras tiveram como estopim, ou seja, tiveram como a gota d'água para essa guerra acontecer, as questões religiosas. A gente viu que na Idade Média tinha uma motivação diferente da Idade Moderna para as guerras. Só que na Idade Moderna, além das motivações serem maiores, o equipamento de guerra ele também agora está inovado, porque eles começaram a investir mais fortemente nos equipamentos de guerra. Alguns exemplos de equipamentos que foram assim investidos e desenvolvidos é o arcabuz, que é esse aqui de baixo, que é o mosquete também. Dizem que ele não tinha inicialmente uma mira muito boa, mas dava para acertar o inimigo. E esse aqui é o canhão de bronze, que antes eles tinham os canhões feitos de outros materiais. E agora o canhão de bronze ele é mais preciso do que os canhões anteriores. Bem, além desses novos materiais de guerra, dessas novas armas e artilharias, eles também começaram a contratar mercenários. E mercenários, eles eram homens que eram contratados para matar. Então, esses mercenários, eles foram contratados, e digamos que você é o rei da Prússia. E aí você vai e contrata um mercenário, só que o mercenário que você vai contratar não necessariamente precisa ser da Prússia. Então, o mercenário que você vai contratar pode ser um mercenário alemão, por exemplo. Então, quando abre essa possibilidade de contratar pessoas para irem às guerras para matarem, profissionais da morte, você abre a possibilidade para que entrem novas pessoas no seu reino. Além disso, haviam as guerras, e nas guerras eles usavam essas artilharias, esses instrumentos de guerra, essas armas, e muitos deles não tinham uma mira muito eficiente, então eles atingiam os soldados do campo inimigo, só que eles não morriam na hora. Só que os soldados vinham a morrer por complicações, por infecções, e por até mesmo pela falta do resgate durante as guerras, tendo em vista que era um pouco precário. Então, às vezes, podia ter impedido essas mortes, só que eles acabaram morrendo por complicações. Além disso, nós vemos o desenvolvimento da marinha de guerra, principalmente na Inglaterra e na Holanda, que inclusive vai desencadear numa guerra mais à frente. Bem, é interessante a gente parar para pensar que nessa época, fazer guerra, na verdade, era invadir o campo inimigo, aterrorizar completamente os camponeses, e depois que aterrorizar os camponeses, você meio que aterrorizou o país todo, porque afinal, matando pessoas, você aterroriza todo mundo. Então, François, lá no século XVII, ele diz que todas as guerras são civis, porque é sempre homem contra homem que espalha o seu próprio sangue. E que, às vezes, a gente pensa que as guerras são guerras governamentais, mas não, são civis, porque os civis quem vão para a guerra. Bem, antes da gente entrar no contexto de algumas guerras específicas, é importante a gente falar sobre algumas coisas. A Espanha, até então, ela era o país topzera. Ele era o país master, potência econômica, potência militar, potência tudo. Só que a Espanha ela arruma uma briga com a Inglaterra. E aí a Inglaterra oprime esse poderio da Espanha. A Espanha ela tinha um vínculo com a Holanda. A Holanda ela era um país dependente da Espanha, porque a gente vai ver uma coisa chamada Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico era um impériozão, e nesse império, vários países, vários reinos, eles ficavam juntos. Só que dentro desses vários reinos tinham vários príncipes. Só que era como se fossem estados e nós estivéssemos no Brasil.
O Sacro Império Romano Germânico é como se fosse uma união dos estados, tipo a União Soviética. E além da Espanha ter entrado nesse declínio, a França também entrou nesse declínio, tendo em vista que a França... A Inglaterra... Peraí. Só um segundinho. Então, a Espanha tendo essa briga com a Inglaterra e tendo esse conflito com a Holanda, que era dependente dela, nós vemos assim, agora a Espanha ela está diminuindo o seu poder, ou seja, outros países podem começar a participar e a se destacar no poder. E aí a gente vê a França. Só que a França, elas estavam, devido ao absolutismo monárquico e alguns desequilíbrios entre a cobrança de impostos, a França ela acabou entrando numa crise política e econômica. E além disso, a Inglaterra estava com alguns problemas internos, porque a Inglaterra estava passando por uma guerra civil, que era aquela guerra contra o parlamento, que a gente vai ver futuramente. E a Holanda, ela estava ligada com a Espanha. Só que a Espanha era um país católico. E a Holanda, ela estava começando a se simpatizar com o calvinismo, que é uma das manifestações protestantes do cristianismo. Então, a Holanda, ela meio que se revolta contra a Espanha, mas ela ainda está dependente da Espanha. Então, dentre todos esses países, a Holanda é a qual está, assim, sem uma crise destacadamente. Então, a Holanda ela começa a investir no seu poderio naval ali no século XVII. E quando ela começa a investir nesse poderio naval, ela começa a participar das guerras que tinham como fins comércios. E, além disso, sempre tinha as guerras religiosas com a Espanha, porque ela queria a sua dependência da Espanha, porque a Espanha acabava oprimindo ela devido a ela ter trocado de manifestação religiosa. Bem, a gente falou que as questões religiosas eram um dos principais motivos para, enfim, começar uma guerra. É tipo assim, nós tínhamos um monte de motivos para começar uma guerra, um monte de conflitos, só que vamos usar a questão religiosa para ser o start. Então a gente tem a Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que durou 30 anos. Ela durou de 1618 até 1648. Essa guerra ela começou da seguinte maneira. Existia lá, em Praga, um palácio. E nesse palácio havia alguns representantes nobres, até que alguns representantes da nobreza protestante eles invadiram esse palácio e jogaram alguns representantes desse palácio pela janela. Por isso que chama fenestração. Por que eles fizeram isso? Existia lá na região o imperador. O imperador ele era da religião católica. E esse pessoal que invade o palácio e joga o pessoal pela janela, eles eram protestantes. Estava tendo uma intriga também ali de religião. E aí, a partir desse momento, inicia a Guerra dos 30 Anos, devido a esse confronto que acabaram tendo. Então, a Guerra dos 30 Anos ela começou como uma guerra interna contra os protestantes, contra o rei católico. Mas onde que isso aconteceu? Bem, olhando aqui no mapinha, a gente vai poder ver. Não, tá. Aqui bem no meio, quase no meio do mapa. Tudo isso aqui, gente, é o Império... É o Sacro Império Romano Germânico. Tudo isso aqui que está em volta da linha azul. Eu espero que esteja dando para enxergar. Aí quase no meio a gente tem a Boêmia. A Boêmia, depois ela passou a ser chamada de Tchecoslováquia, ali na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E hoje a gente chama ela de República Tcheca. E aqui nós temos a Boêmia. A Boêmia, ela meio que se revolta contra a Áustria. A Áustria, nós tínhamos uma dinastia de uma família que dominava ali a Áustria. E a Áustria era o centro do Império Romano Germânico. Ou seja, essa família era uma família católica. E a Áustria era a Áustria protestante. A Boêmia era protestante. E aí eles entram numa intriga. E aí os outros reinos acabam vendo essa intriga acontecendo. E aí eles pensam,
nós também não somos mais católicos, então vamos posicionar do lado da Boêmia. Então, alguns outros príncipes que não eram calvinistas, como os príncipes da Boêmia, mas eram luteranos, que também são protestantes, eles começaram a apoiar a Boêmia. E aí, nesse conflito, a Holanda ela se posiciona também do lado da Boêmia, e a Espanha ela se posiciona do lado da Áustria, porque a Espanha ela era católica. E a Holanda acabou se tornando protestante. Lembrando que a Espanha e a Holanda eles eram vinculados, porque a Espanha dominava a Holanda. Só que aí foi passando um tempo e a Suécia também entrou nesse conflito. A Suécia está aqui em cima. Mas por que a Suécia entrou nesse conflito se a Suécia nem faz parte do Império em si? A Suécia ela entrou nesse conflito porque ela temia que a Áustria, que é essa aqui do Imperador Católico, que ela começasse a se interessar pela região do Mar Báltico, que é essa região aqui em cima. Mas qual que era a importância dessa região? Essa região ela era importante como ponto comercial, como ponto de trocas comerciais e como uma rota comercial que, ou seja, ela tinha uma importância financeira e econômica. Então a Suécia ficou um pouco preocupada. Vai que a Áustria, que está crescendo tanto, ela vem e toma alguma parte aqui. Vai que nessa guerra eles chegam até aqui. Então vamos posicionar contra o pessoal que eu sei que não vai fazer o mesmo. Só que essas questões religiosas, o pessoal ele começar falando, o pessoal protestante estava com a Boêmia e o pessoal católico estava com a Áustria. Só que o que aconteceu? Chegou um momento em que essas questões religiosas já não eram tão importantes assim, porque eles já tinham outras questões, outras motivações, principalmente territoriais e econômicas, porque a gente vê que eles estavam preocupados com as questões econômicas e com a questão do tesouro real, que é, digamos, o PIB. Tanto que houve algumas contradições. A Saxônia, por exemplo, que é essa aqui em cima, a Saxônia era um país protestante que apoiou desde o início a Áustria, que era um país católico nessa guerra. Enquanto a França, que foi a contradição mais importante, a França ela estava começando a se recuperar da crise que ela estava tendo. E a França ela tinha uma intriga com a dinastia Habsburgo, que é a dinastia que governava a Áustria e também todo o Sacro Império Romano e também a Espanha. Então essa dinastia ela tinha uma intriga com a França porque ela meio que atrapalhava a França a crescer. E aí a França católica ela entra do lado dos protestantes, do lado da Boêmia, devido às intrigas que ela tinha com a família dos Habsburgos. E aí passa um tempo, muitas brigas, 30 anos. A guerra termina em 1648. E aí eles fazem um tratado de paz, um tratado de um acordo, que é o Tratado de Westfália. Só que o que é importante da gente pegar dessa guerra são as consequências dela. A França, ela consegue ficar com um território ali pertinho dela, que é a Alsácia-Lorena. Quando a gente for estudar mais à frente, lá para parte da Primeira Guerra Mundial, a gente percebe que uma das motivações para a guerra ter começado foi essa região da Alsácia-Lorena. Antes também a gente via que o Sacro Império Romano era o império top da época. Ele não vai deixar de existir agora, só que ele vai perder o seu poder e a sua, digamos, o seu poderio e a sua influência de governo. Então eles vão diminuindo o seu governo. E além disso, a influência da Casa de Habsburgo, que era aquela família nobre que dominava aqui na Áustria e nos Países Baixos espanhóis, e que consequentemente, por dominar a Áustria, eles tinham influência sobre todos os outros países, porque o imperador da Áustria ele era o cabeça do Sacro Império Romano Germânico. Eles vão perdendo essa influência, porque eles foram derrotados na guerra pela França. Bem, a Holanda finalmente consegue a sua independência da Espanha, porque a gente lembra que a Holanda ela meio que tinha se revoltado contra a Espanha devido às questões religiosas. E aí eles fazem um tratado em 1648. Nesse contexto, a Holanda ela fica independente da Espanha
E a gente vê que ela estava começando a investir nas navegações. A Holanda ela trabalhava com navegações, ou seja, a Holanda ela ia lá, ela pegava os produtos europeus e os produtos da própria Holanda mesmo, e ela vendia esses produtos para os ingleses. Ela era fornecedora dos ingleses. Só que em 1652, lá na Revolução Inglesa, o Oliver Cromwell ele acaba instituindo os atos de navegação. E o que esses atos de navegações, como é que eles prejudicaram a Holanda? Bem, a Holanda ela fornecia os produtos para Inglaterra através do seu comércio naval. Só que a partir do momento que a Inglaterra meio que ganha autonomia disso tudo, ela vai meio que perdendo o mercado inglês. E além de perder o mercado inglês, ela ganha uma concorrente, ela ganha uma rival ali no comércio naval. E aí isso aí acabou incentivando uma guerra, que é a Guerra Anglo-Holandesa. Bem, a Guerra Anglo-Holandesa foi entre a Holanda e a Inglaterra. E foi uma guerra marítima, porque a briga deles era pelas rotas marítimas. E a Holanda e a Inglaterra acabam se desentendendo. E como é que funcionavam essas guerras marítimas? Bem, era basicamente canhões, canhões, canhões. E depois que você fragilizava o navio do seu opositor, do seu adversário, você invadia o navio e terminava de matar geral com espada, com lanças e até com os mosquetes, que são aquelas armas que eu mostrei lá no começo. E aí, nessa briga com a Inglaterra, a Holanda acaba saindo derrotada. Só que a Holanda ela não desiste fácil. E aí, em 1663, ela ataca os ingleses, só que ela é derrotada também. E depois, em 1672, ela é atacada pelos ingleses e pelos franceses. E aí a gente vê, a Holanda, ela estava como potência. A gente vê lá no começo. Era a Espanha, aí a Espanha foi enfraquecida. Aí agora é a Holanda foi enfraquecida. E agora, quem derrotou a Holanda foram os ingleses, e os franceses acabaram entrando aí também. Em 1672, os dois acabaram brigando com a Holanda. E aí que a gente pensa, tá, mas e a França? A França, ela venceu a Guerra dos 30 Anos, e a Inglaterra, ela venceu a guerra contra a Holanda, junto com a França, inclusive. E como é que a França está nesse momento? A França, ela começa a ser a maior potência da Europa no momento. E é nesse momento que a gente lembra do rei Luís XIV, que é o Rei Sol, aquele que construiu o Palácio de Versalhes, aquele que se sentia o centro da França, o centro da Europa. E foi nesse momento que a França super cresceu. Só que a França estava indo muito bem, só que ela não contava com astúcias da Inglaterra. A Inglaterra, ela foi a concorrente direta da França. E enquanto a França estava crescendo lá do seu jeitinho, a Inglaterra também estava crescendo e ela investia cada vez mais no seu poderio de navegação, no seu poderio comercial, e enfim. E isso incentivou o surgimento da Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos ela foi uma guerra entre os ingleses e os franceses, só que ela tinha uma outra guerra paralela, que também era a Guerra dos 7 Anos. Ela tinha outro conflito paralelo, que era uma briga entre a Prússia e a Áustria. Então, como é que aconteceu? A Guerra dos 7 Anos entre os ingleses e os franceses foi uma guerra mar aberto, que foi incentivada pelo ataque que os ingleses fizeram em 1755 aos navios franceses. Então, os ingleses eles atacam os navios franceses. E qual que era o objetivo desse ataque? Eles queriam ter o controle comercial do Atlântico. Eles já tinham atacado um território lá no Mediterrâneo. E a partir desse ataque, eles acabaram retalhando os franceses. Qual que era o objetivo da Inglaterra? Era isolar os franceses, de modo que os franceses não tivessem acesso às suas colônias nem na Ásia, nem na África e nem na América. Então, eles queriam meio que tirar esse poder que os franceses tinham nas suas colônias. E assim, tirando esse poder que os franceses tinham nas suas colônias, eles iam diminuindo o poder econômico da França. E a França, ela tinha aqui na América
mais especificamente na América do Norte, algumas colônias. E uma delas é a província francesa de Quebec, que é hoje o Canadá. E o que eles faziam lá? Eles faziam algumas trocas comerciais, que era o mercado de pele de animais. Então, os franceses, eles traziam as suas artilharias, as suas máquinas de matar, as suas armas, e eles vinham aqui para a América, quer dizer, lá para o Canadá, e eles trocavam essas artilharias por pele de animais com os indígenas. Então, os indígenas, eles ficaram interessados nessas armas, porque havia muitos conflitos entre tribos. Então, eles queriam ser vitoriosos mediante as outras tribos. E os franceses, eles achavam interessante ter peles de animais. E aí, como eu falei, além desse conflito entre a França e a Inglaterra, nós tínhamos também um conflito paralelo, que era o conflito entre a Prússia e a Áustria. A Prússia, ela ataca a Saxônia, por motivo de que a Prússia estava tentando se desenvolver e principalmente expandir seu território. E aí, atacando a Saxônia, ela meio que acaba mexendo com todo o Sacro Império Romano Germânico, e a gente lembra que o imperador central do Sacro Império Romano Germânico é o imperador austríaco, da família dos Habsburgos. Então, a gente vê uma guerra estruturada desse jeitinho. A gente vê a coligação francesa e a coligação inglesa. De um lado, a coligação francesa, nós temos a Espanha, a Áustria, a Rússia, e do lado inglês nós temos Portugal e Prússia. Bem, a gente lembra que os ingleses, eles atacaram os franceses, e quando eles atacam os franceses, um ano depois, os franceses, eles atacam de volta os ingleses. Quando os ingleses atacam os franceses, a guerra ainda não tinha iniciado, mas a partir do momento que os franceses respondem a essa guerra, aí eles começam a organizar as duas brigas que estavam tendo, tanto entre a França e a Inglaterra, quanto entre a Áustria e entre a Prússia, que eram duas guerras paralelas que se uniram e viraram a Guerra dos 7 Anos. E o que acontece? A França, a Espanha, ela já estava indiretamente ligada com a França, porque tinha falecido um rei espanhol, e o rei Luís XIV, que era o rei da época, lá da França, ele foi lá e jogou um parente dele para reinar a Espanha. Então, a Espanha, querendo ou não, ela ia ficar do lado da França, porque quem estava lá era o parente do rei da França. A Áustria e a Rússia, elas eram dois países que estavam brigando com a Prússia. A Prússia estava investindo muito na arte da guerra. Elas estavam investindo muito na questão das armas de guerra, porque eles investiram na metalurgia. E aí o pessoal, eles tinham medo, além da Rússia ter invadido lá a Saxônia, eles tinham medo da Prússia se desenvolver muito a ponto deles invadirem os outros países do Sacro Império Romano Germânico. E a Inglaterra, ela estava ligada com Portugal, porque Portugal tinha algumas dívidas com a Inglaterra. Essas que acabaram influenciando, inclusive, na colônia portuguesa, que é o Brasil. Ih, não carregou. Enfim, a guerra ela termina em 1763 e ela passa por uma série de tratados antes de terminar. E alguns desses tratados, cada um deles tinha objetivos. Nós tivemos o Tratado de Paris, que foi um tratado que, digamos, o mais importante, porque ele foi aquele que conseguiu trazer a paz entre a França, Portugal, Espanha e Áustria. E depois nós tivemos um outro tratado que fez a paz entre aqueles que iniciaram a guerra, sem ser a França e a Inglaterra, que foi a Prússia e a Áustria, devido à invasão da Prússia lá na Saxônia. Então, com esses dois tratados, mais um inicial, eles conseguiram terminar a guerra, concordando de não vamos mais matar ninguém. E a coligação francesa, ela sai derrotada. Por quê, se eles fizeram um tratado? Porque a Inglaterra, ela vencia repetidamente todas as batalhas. E a França, ela foi ficando, apesar de ter mais países, são 3 países do lado francês, e 2 junto com a França, junto com a Inglaterra, a França saiu derrotada. Talvez por conta do poderio bélico que a Prússia acabou desenvolvendo. Tanto que eles tinham medo da Prússia acabar dominando geral. E aí a Prússia ela vai ficando mais poderosa, porque essa guerra ela meio que incentivou a Prússia a investir mais ainda
em armas e em equipamentos de guerra. Bem, quais são as consequências? A França ela acaba perdendo muitos territórios. A gente falou que a França tinha o Canadá, e aí a França ela perdeu o Canadá para a Inglaterra. E ela perdeu algumas ilhas ali na região do Caribe. A França também foi prejudicada economicamente, porque além dela perder o Canadá, ela perdeu tesouros reais devido às dívidas de guerra. Qualquer guerra quebra qualquer país. E ela entra numa crise financeira profunda. A gente lembra que aí, pro final das guerras dos 7 anos, o rei já não era mais o Luís XIV, era o Luís XV. E o Luís XV, ele passou todo o seu reinado durante a crise financeira. Então a gente vê que o Luís XV ele ficou quase 50 anos no poder e ele viu as consequências da Guerra de 7 Anos na França. E o absolutismo francês ele começa a entrar em crise, porque já havia aquela questão do primeiro, segundo e terceiro estado, que era a organização social. Deixa eu pegar aqui um triângulo. Bem, no primeiro estado a gente tinha o clero, no segundo estado a gente tinha a nobreza, e no último estado nós tínhamos o povão, nós tínhamos os camponeses, nós tínhamos os burgueses, que ainda não tinham tanta importância assim, apesar do dinheiro que eles financiavam toda a estrutura. E a gente vê que o primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos. Então, quem sustentava toda essa organização era o terceiro estado. Então, o primeiro e o segundo estado, eles não trabalhavam. Eles só exerciam suas funções nobres lá, suas funções do clero. Antes da crise começar, o terceiro estado ele já fazia isso. O povão já pagava os impostos, já sustentava todo mundo. Agora que eles estão numa crise pós uma guerra, vai sobrecarregar mais ainda os impostos. Então, inclusive, a gente vê que uma das motivações para a Revolução Francesa que vai começar em 1778. A guerra ela acaba aqui em 1763, então há menos de 20 anos, pouco menos de 20 anos, nós teremos mais uma confusão na França devido às consequências da Guerra de 7 Anos, que na verdade só intensificou as razões do terceiro estado ter ficado revoltado, né? Porque eles pagavam os impostos e sustentavam todo mundo. E como é que ficou a Inglaterra? A França ela saiu derrotada e a Inglaterra ela meio que fica como a superpotência da época. Porque a Inglaterra, além dela ter conseguido as colônias da França, a Inglaterra foi trabalhando, ela veio como vantajosa dessa guerra, porque ela conseguiu as colônias da França na América, na Europa, na Ásia, quer dizer, na Ásia e na África, e ela, depois dessa guerra, ela quis sanar as dívidas de guerra dela, porque apesar de vencedora, ela também tinha dívidas, assim como a França. Menos, mas assim como a França tinha dívidas. Ela decide colocar algumas taxações nas suas colônias, nos colonos. Inclusive, essas taxações acabaram gerando revoltas nos colonos da América do Norte e dos Estados Unidos e acabou incentivando também a guerra de independência americana. E aí os Estados Unidos ficaram independentes, coisas que a gente vai trabalhar também. E a Inglaterra ela acabou pegando todos esses dinheiros dos impostos vindo pelos colonos, porque eles criaram várias leis, a lei do ouro, a lei do chá, a lei do selo, que eram leis justamente para se você quer fazer isso, você precisa pagar a metrópole para você poder fazer isso. Então, a Inglaterra ela se torna a grande potência europeia, tendo em vista que as outras potências, os outros países que foram potências acabaram perdendo todo o poder que eles tinham. E agora ela tem o espaço aberto para ela conseguir investir no que viria a ser o novo estopim econômico, que foi a Revolução Industrial. Então, eles começam a investir no crescimento das ferrovias, eles começam a investir na metalurgia, que é trabalhar com os ferros, com os aços. E a Inglaterra ela acaba saindo vantajosa. Mesmo apesar das dívidas, ela conseguiu. E é isso, pessoal. Vocês podem falar o que vocês quiserem.
Vocês têm dúvidas? Eu não. Deixa eu ver. A próxima aula já vai ser as revoluções industriais sobre a Inglaterra? Boa pergunta. Vou olhar aqui. Temos 6 minutos.